No Brasil existem 5 tipos de votos. O voto no Brasil não é facultativo, modelo em que o cidadão pode optar por votar ou não. Segundo o artigo 14 da Constituição, ele é obrigatório para todos os cidadãos entre 18 e 70 anos. Cerca de 85% dos países já adotaram o voto facultativo. O voto direto é aquele em que a população vota diretamente no candidato que deseja que a represente. Por exemplo, na eleição para presidente no Brasil, a população vota diretamente nos candidatos e quem obtiver mais votos será o representante do povo. No caso das eleições indiretas e, consequentemente, do voto indireto, os candidatos são eleitos por um colégio eleitoral ou por uma assembleia e não pela população. O voto branco é conhecido muitas das vezes como voto de protesto, mas, na verdade, pode ser considerado mais como um conformista, ou seja, o eleitor estará satisfeito com qualquer candidato que vencer as eleições. Porém, os votos em branco também são considerados inválidos e não entram na contagem. Nos votos válidos, são aqueles em que o eleitor manifesta o seu desejo de votar em algum candidato ou partido, ou seja, todos os votos, excluindo nulos e brancos. Há também o voto de legenda. Neste caso, o eleitor, em vez de escolher um candidato específico, manifesta seu desejo em qualquer candidato de um determinado partido a exercer a função. Neste caso, vota-se apenas no número do partido. Mas afinal, o que pode anular uma eleição? Uma eleição com maioria dos votos brancos e nulos necessariamente não é anulada. Isso porque no processo eleitoral são contados apenas os votos válidos. Ou seja, se em uma eleição a maioria dos votos forem brancos e nulos, mas apenas uma pessoa votar em um candidato, a eleição será decidida apenas por esse voto válido. Mas existem casos que eleições podem sim ser anuladas. A nulidade citada no Código Eleitoral é gerada pela constatação de fraude nas eleições e não pela quantidade de votos nulos ou em branco realizados durante o pleito. Se o candidato eleito que foi condenado por compra de votos, por exemplo, obteve mais da metade dos votos válidos anulados pela Justiça, será necessária a realização de uma nova eleição, chamada de eleição suplementar. E vale sempre lembrar, voto branco não vai para nenhum candidato. O voto em branco, ele é nulo, ou seja, inválido.